Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre radiciação. Hoje falaremos sobre operações com radicais. Antes da gente começar a falar sobre as 4 operações com os radicais, vamos relembrar o que são radicais semelhantes. Radicais semelhantes, eles devem ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? O número que está à frente do radical, que nós chamamos de coeficiente, ele não vai interferir. Eles podem ser diferentes, positivos e negativos. Para você verificar se o radical é semelhante, você vai identificar se o índice é o mesmo e o radicando também, se o númerozinho dentro do radical também é igual. Coloquei 2 exemplos. 2 raiz de 3 é semelhante a 7 raiz de 3. Nós temos o mesmo índice e o mesmo radicando. Segundo exemplo, menos 4 raiz cúbica de 5 é semelhante a menos 6 raiz cúbica de 5. Nós temos o mesmo índice e o mesmo radicando. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque na adição e subtração, para a gente poder somar ou subtrair, os radicais devem ser semelhantes. Se não for semelhante, a gente repete. Coloquei aqui exemplo. Eu tenho raiz de 3 mais 3 raiz de 3 menos 7 raiz de 3. Primeiro passo é você verificar se os radicais são semelhantes. Nesse caso, são. Eu tenho raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui e aqui também. Quando eu já verifico que eles são semelhantes, eu faço apenas os números de fora, que são os coeficientes, e repito o meu radical com o meu índice radicando normalmente. Então, quando a raiz está sozinha, ela vale de 1. Aqui eu tenho 1 mais 3, 4. 4 menos 7 vai ficar devendo 3. Aqui ficou um pouquinho embolado, mas aqui é menos 3 raiz de 3, tá? Mais uma vez, quando a gente for somar ou subtrair, a regra é a mesma, tá? Vamos fazer os números de fora e repetir o meu radical com o radicando semelhante. 1 mais 3, 4. 4 menos 3, menos 3 raiz de 3. No segundo exemplo, temos aqui adição e subtração, sendo que meus radicais não são semelhantes. Então, ao ver na primeira parte, eu não poderia fazer essa operação. Quando os radicais forem semelhantes, o que vocês vão fazer antes de efetuar a operação? Nós vamos simplificar, que foi um conteúdo que eu falei no vídeo anterior. Simplificação de radicais, vocês vão fatorar, fatorando o 8, aquela decomposiçãozinha pelos fatores primos, tipo MMC, nós vamos fatorar a raiz de 8 e o que está ao quadrado vai para o lado de fora. Então, eu tenho aqui, fatorando a raiz de 8, vai ficar 2 elevado a 3. Porém, eu posso transformar em 2 ao quadrado vezes 2. Nós já fizemos isso no vídeo anterior. O que tiver ao quadrado vai para o lado de fora. No caso aqui, o número 2 vai para o lado de fora e sobra um 2 aqui dentro, ó. Nós temos aqui o exemplo. Vai ficar 6 raiz de 2. Simplificando a raiz de 8, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. 2 vai sair, vai multiplicar com 3. 3 vezes 2, 6 raiz de 2. 32. Vou fatorar o 32. Vai ficar 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, nós vamos sempre colocar ao quadrado para poder tirar da raiz. Ficaria 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, aqui nesse caso, vai sair 2 números 2 na frente da raiz e sobra 2 dentro da raiz. Então, eu fatorando a raiz de 32, vai ficar 4 raiz de 2. Esse aqui, vou fatorar o 18. Fatorando o 18, fica 2 vezes 3 ao quadrado. O que está ao quadrado vai para fora da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 4 do lado de fora, raiz de 2. Então, eu simplifiquei cada termo desse exemplo. Aí, olha o que eu encontro.
Depois que eu simplifico, a gente vai encontrar radicais semelhantes. Aí sim eu posso somar e subtrair. 6 tira 2, tira 4 e fica 2. 2 mais 12, vou ter 14 raiz de 2. Mais uma vez, para fazer adição e subtração, eles devem ser semelhantes. Quando eles já são semelhantes, eu faço apenas um número de fora e repito o meu radical com o radicando, o semelhante, ok? Quando não for semelhante, nós temos que simplificar para depois fazer a operação. Já na multiplicação, ser semelhante ou não interfere, tá? Na multiplicação, nós vamos multiplicar o radicando vezes o radicando. Ó, quando tem o mesmo índice, multiplica direto. 2 vezes 5, raiz de 10. Caso fosse um número maior, a gente poderia simplificar. Toda vez que a gente fizer a multiplicação de radicais, nós temos que simplificar. Aqui eu não simplifiquei a raiz de 10 porque ficaria 2 vezes 5. Não tem nenhum número ao quadrado para a gente poder simplificar. Mas, por exemplo, se aqui fosse 20, ficaria 2 ao quadrado vezes 5, o 2 ficaria do lado de fora. Toda vez que a gente tiver os índices iguais, nós vamos multiplicar normalmente e simplificar o resultado se puder. Professora, e se tivesse números na frente da raiz como coeficiente? Você multiplicaria o número de fora com o número de fora e a raiz com a raiz. Mais uma vez, se puder simplificar, simplifique o resultado. No exemplo 2, eu tenho uma multiplicação, sendo que os meus índices eles são diferentes. Na multiplicação e na divisão, quando os índices forem diferentes, nós temos que fazer o MMC. Nós temos que transformar em índices iguais. Então, aqui eu fiz o MMC de 3, 4 e 5. O MMC é somente do índice, tá? O MMC entre 3, 4 e 5 é igual a 60. Então, quando eu acho o MMC, eu vou fazer a mesma regrinha da fração. MMC dividido pelo índice, correto? Então, eu tenho aqui 60 dividido para 3 ficaria 20, correto? Então, aí eu vou multiplicar o meu resultado pelo meu expoente. 20 vezes 2, 40. Mais uma vez, tenho que fazer o MMC dos índices, deu 60. Achou o MMC? Divide pelo índice e multiplica pelo expoente. 60 dividido para 3, 20. 20 vezes 2, já tenho aqui a elevado a 40. Vou fazer a mesma coisa com o meu segundo radical. 60 dividido para 4, 15. 15 vezes 3, 45. Mesma coisa com o meu terceiro radical. 60 dividido para 5, 12. 12 vezes 4, tenho aqui 48. Verifico agora que eu já fiz o meu MMC, eu tenho meus índices iguais, aí é só repetir e multiplicar o que está aqui dentro. Quando eu multiplico potências de bases iguais, a gente soma o expoente. Então, somando 40 mais 45 mais 48, ficou aqui, ó, a elevado a 133. O que eu falei? Quando for um número maior do que o meu índice, nós vamos simplificar. Simplificando 133, para eu poder retirar da raiz, ficaria a elevado a 60 vezes o a elevado a 60 de novo, e sobraria o a elevado a 13. Aqui ele fez direto, ó. Ele já botou 120, correto? A elevado a 120 sobra 13. Por quê? O 133 eu tenho que transformar em um número que eu possa simplificar, que eu possa tirar do meu radicando. Então, aqui eu tenho 120, que é um múltiplo de 60. 120 para 133, faltam 13. Então, eu continuo tendo o mesmo número de A no meu radicando,
porém, eu transformei para poder simplificar. Se você ainda não está entendendo 120, é só transformar em A vezes 60 vezes A vezes 60. Porque aí é aquela regrinha que eu já falei. Quando o meu expoente for igual ao índice, sai do radicando. Então, aqui, o 120 dividido para 60, eu vou retirar da raiz, fica 2, e sobra o meu A elevado a 13 aqui. Na multiplicação, quando o índice for o mesmo, multiplica direto, simplifica se puder. Caso o índice for diferente, você vai fazer o MMC, achou o MMC, divide pelo índice e multiplica pelo expoente. Teremos índices iguais, onde nós vamos fazer a multiplicação normalmente. O resultado a gente simplifica, o que tiver o mesmo expoente do meu índice vai para o lado de fora. Na divisão, a regrinha é a mesma, porém, nós temos que dividir. No caso aqui eu botei apenas um exemplo, seria aqui 2 dividido para 4, você pode botar em fração, 1 sobre 2, ou você pode dividir normalmente, que dá 0,5. E o radicando, dividido pelo radicando, 15 dividido para 3, raiz de 5. Caso na tarefa tenha divisão com índices diferentes, vai fazer a mesma coisa do slide anterior. Vai fazer o MMC, MMC divide pelo índice, multiplica pelo expoente e faz a regrinha normal. Sempre dividindo, tá? Se tiver número de fora, divide os de fora, depois divide os de dentro da raiz. Aqui eu coloquei duas opções para você colocar a resposta. Você pode deixar em fração ou em número decimal. De acordo com essas operações, você vai fazer a página 173 e 174. Qualquer dúvida pode me chamar lá na plataforma, no direct, para poder fazer a atividade, tá? Bons estudos!